Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de anatomia online e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório, tá? Bom, eu acho que é importante a gente começar a pensar, né, no nosso sistema digestório, em quais são os órgãos que compõem esse sistema e especialmente qual que é a função dele. Visto que a gente já estudou anteriormente o sistema respiratório, que a gente viu que o sistema respiratório ele é extremamente importante para a nossa vida, né? O sistema digestório ele também vai ser, uma vez que vai ser por meio do sistema digestório que a gente vai adquirir os alimentos, né? E fazer a absorção dos nutrientes que existem nesses alimentos e, consequentemente, a gente vai obter energia para que a gente consiga fazer todos os nossos processos vitais no nosso dia a dia, tá? Então, dentro das funções do nosso sistema digestório, a gente vai ter essa função de preensão dos alimentos, a gente precisa fazer esse processo de pressionar, de mastigar, de deglutir e, consequentemente, a partir do momento que a gente deglute, a gente vai ter essa função de digestão, absorção e, posteriormente, a gente vai eliminar aqueles resíduos que não são essenciais para o nosso corpo, tá? Então, de uma certa forma, quando a gente pensa na função primordial do nosso sistema digestório, vai estar envolvido com a nutrição. Então, quando a gente fala em nutrir, a gente fala em estar atendendo a todos esses passos que foram relacionados aqui para vocês, né? Que é o passo da gente se alimentar, da gente deglutir, digerir, absorver e conseguir eliminar aquilo que não é necessário para o nosso corpo. E para todas essas funções, né, a gente vai precisar de ter órgãos especiais para isso e alguns também que vão ser acessórios. Então, dentro do nosso sistema digestório, a gente vai ter órgãos que a gente vai dizer que são propriamente do sistema digestório, né, que vão ser condutores, e a gente vai ter também órgãos acessórios que vão estar auxiliando esse nosso processo de digestão. Daí, gente, a gente pode ver nessa imagem, né, que o nosso sistema digestório, ele vai se iniciar na boca e ele vai finalizar lá no ânus, que é a parte nossa excretória, né, onde a gente vai eliminar esses resíduos. Então, ele vai ser um sistema bem amplo, né, que vai estar, grande parte dele vai estar situado na nossa cavidade abdominal, né, especialmente os órgãos que vão estar envolvidos na questão da absorção, né, que a gente vai ter, por exemplo, o intestino, e ele vai ter essa extensão, então ele é bem comprido, que vai desde a nossa parte superior até a gente chegar na nossa parte do nosso corpo, que é a abdominal. Como eu tinha falado, né, anteriormente, a gente tem um canal por onde a gente vai ter a entrada, né, e por onde esse bolo alimentar ele vai passar. Então a gente divide o nosso sistema digestório, né, esse canal alimentar, em partes. Então, normalmente a gente vai ter esses órgãos acessórios digestórios, que eu falei com vocês, que vão ser as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que vão estar produzindo, né, enzimas que vão ajudar nesse processo de digestão, e a gente vai ter propriamente dito o trato gastrointestinal. E daí já vai ser composto por esse canal alimentar, que são os tubos, né, os órgãos tubulares por onde vai passar o bolo alimentar. E para cada região que o bolo alimentar passa, né, ele vai sofrendo modificações, e essas modificações químicas, mecânicas, vão fazendo com que esse bolo ele vá percorrendo por esse canal alimentar e sofrendo todos esses processos que vão auxiliar na digestão, na absorção e, por fim, na eliminação daquilo que não foi absorvido, tá? Bom, então quando a gente pensa no nosso sistema digestório, a gente vai pensar, né, no primeiro órgão de contato do meio externo
com o meio interno. A gente vai ter, então, a boca, tá? Então, a nossa boca vai ser a porta de entrada e de início do nosso sistema digestório. Então, ela vai ser a porta de entrada, né, para os alimentos, daí aonde a gente vai começar a consumir os alimentos, para que eles consigam ter acesso ao nosso meio interno, né, do nosso organismo. E aí a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre a funcionalidade ali da boca, da nossa cavidade bucal. Então, nessa imagem aí, vocês conseguem visualizar, né, que a gente tem na nossa boca duas partes especiais que a gente chama de cavidade bucal, ou a boca propriamente dita, que está aí simbolizado, né, no número 2, então seria toda a nossa boca, e a gente tem o vestíbulo, que seria essa parte a primeira parte, vamos dizer assim, de contato com o meio externo. Então, se eu tenho, por exemplo, a minha boca fechada, essa região toda da minha boca eu vou chamar, então, de vestíbulo, tá? Lembra que o vestíbulo lá da cavidade nasal, ela era também para o primeiro contato, né, com o meio externo? Passou no vestibular, né? Não era isso que eu tinha falado com vocês? Passou no vestibular, você já começa a ter acesso àquele sistema. Então, o nosso vestíbulo vai ser essa parte mais externa mesmo da nossa boca, tá? E daí a gente tem a nossa cavidade bucal mesmo. Então, quando a gente olha a nossa cavidade, né, bucal, a gente consegue visualizar algumas estruturas específicas na nossa boca. É óbvio que a gente vai ter a ação dos dentes, né, para poder auxiliar nesse processo de preensão, de mastigação, mas a gente vai ter aqui, ó, na parte superior, né, da nossa cavidade bucal, a gente tem o palato mole, o palato duro, mas a gente consegue visualizar aqui algumas pregas que a gente já tinha visto no sistema respiratório. Olha aqui, ó, o palato, o arco palato faríngeo, né? Tô perdendo aqui o arco palato faríngeo, o arco palato glosso. Olha aqui as tonsilas, né, palatinas, a úvula, né? E aqui a gente consegue ver a parede posterior, então, da nossa faringe. A faringe começando aqui logo atrás da nossa úvula. Então, isso aqui a gente consegue ter uma visão, né, um pouco mais detalhada da nossa cavidade bucal. E aí, como eu falei com vocês anteriormente, né, a gente tem a parte dos nossos lábios que vai estar associada a essa parte do vestíbulo e que os nossos lábios a gente também vai ter estruturas específicas para poder identificá-los, né? Então, olhem só, a gente tem algumas subdivisões do nosso lábio, como, por exemplo, a gente tem aqui a comissura labial, que vai ser essa linhazinha final aqui dos nossos lábios. Tá? A gente tem o lábio inferior, que fala a porção mucosa do vermelhão. A gente tem, então, essa linha branca do lábio superior, que é o que vai definir, né, dar uma definição do nosso do lábio. Essa parte aqui da coluna filtrum é justamente essa volta, né, aonde a gente vai ter, por exemplo, uma depressão do nosso lábio que vai formar o suco do filtrum, né, que é essa região intermediária aqui, tá? E aqui a gente tem o sulco mentolabial, que é como se fosse uma porçãozinha um pouco mais protuberante próximo do nosso queixo, tá? E daí a gente tem algumas faces, né, mucosas dos nossos lábios, tanto superior e inferior, que a gente vai chamar de frênulos. A gente vai ver lá na frente algumas imagens que vão detalhar melhor para a gente o que é o frênulo, tá? Mas vai ser essas subdivisões mesmo de mucosa que a gente vai ter entre os nossos lábios superiores e inferiores, tá? Então, olhem só, gente, dentro da nossa cavidade bucal, a gente tem esses limites que a gente já tinha visto na última imagem, né? Então, olhem só, quando a gente vê a nossa boca com um limite anterior, a gente consegue visualizar os nossos lábios e a nossa rima bucal, se a gente principalmente tiver de boca fechada, né? Então, a gente vai ter esse limite anterior. Posterior, a gente tem lá no fundo, né? A gente tem a faringe, tá? Daí aqui na faringe a gente tem a parte orofaringe. Superiormente a gente tem a limitação aqui do palato duro e do palato mole também,
tá? Inferiormente, a gente vai ter o assoalho bucal, que vai estar logo embaixo aqui da boca, tá bom? E lateralmente, a gente tem as bochechas. Então, quando a gente pensa na nossa cavidade bucal, a gente vai vê-la, né, dessa maneira, com esses limites aí, anterior, posterior, superior, inferior e lateral, com essas estruturas delimitando, tá? Então, olhem aqui nessa imagem. Então, nós temos ali nessa imagem, né, o lábio superior, começando aqui em cima, tá? A gente tem esse frênulo labial superior. Então, como eu falei com vocês anteriormente, o frênulo vai ser uma mucosa que vai servir para poder dividir, tá? Pode ser para poder dividir os nossos lábios, né? Ou para fazer a divisão entre próprias mucosas. Então, aqui, ó, a gente tem esse frênulo. Se a gente passar a língua aqui pertinho, né, dos nossos lábios pela parte inferior, a gente vai ver que tem essa divisãozinha, né, de mucosa aí dos nossos lábios, tá? Daí aqui a gente já consegue visualizar, né, o palato duro. Perdi aqui de novo. Daí a gente consegue visualizar aqui os alvéolos e palato duro. Esses alvéolos são essas depressões que vão acontecer próximos lá do nosso palato. Posteriormente, a gente tem o palato mole aqui, onde a gente vai encontrar a úvula, né, a campainha da nossa boca. Aí a gente tem o arco palato glosso, tá vendo? Atrás do arco palato glosso, a gente tem o arco palato faríngeo, as tonsilas palatinas, que vão servir, né, para poder defender tanto o nosso sistema digestório quanto o respiratório, que a gente já viu, né? Aí a gente tem a garganta propriamente dita. Aqui na língua, a gente vai conseguir visualizar aqui na língua outro frênulo lingual, que a gente vê, né, abaixo da nossa língua, essa subdivisão da mucosa. Daí a gente tem os dentes, gengivas, e a gente vai ter alguns orifícios, né, embaixo da nossa língua, na parte inferior da nossa língua, que são orifícios onde vão ser liberadas a nossa saliva, tá? Então, a gente vai ter ducto salivar sublingual e submandibular, que a gente consegue visualizar aí nas imagens, tá? E finalizando, a gente tem o lábio inferior. Então, com isso, a gente consegue ver bastante as estruturas da nossa boca, né? Da nossa cavidade bucal. Tá? Aqui, gente, é só para a gente conseguir visualizar, né, a diferença dos palatos. Então, a gente já viu isso anteriormente, que os palatos, eles vão se dividir em palato duro e palato mole. O palato mole vai ser uma parte muscular, né, que vai se estender do palato duro, e o palato duro ele é formado, né, pelos dois ossos, que é o osso maxila e os ossos palatinos. E aí, posteriormente, a gente tem uma extensão, que vai ser esse palato mole, que é uma extensão muscular, que vai auxiliar no fechamento do limite, né, superior da nossa cavidade bucal, tá? Então, olhem aí. Aqui é só uma visão, né, diferente, né, do nosso palato, que a gente consegue ver o nosso palato, finalzinho lá, a tonsila palatina, né, formando, então, a parte dessa nossa cavidade bucal e principalmente a parte superior, tá bom? E aí, gente, a gente tem um órgão extremamente importante, né, dentro da nossa boca, que é a língua, que ela vai desenvolver funções que são primordiais para o nosso sistema digestório. Então, olhem só, então a língua ela vai ser um órgão que é composto por fibras musculares esqueléticas, vai ser revestida de mucosa e ela vai exercer essas funções para mastigação, deglutição, para a questão do paladar e da fala também, tá? Então, a gente vai ver que a língua ela vai auxiliar muito no nosso processo digestório, principalmente em questão da mastigação, porque é ela que vai fazer os movimentos ali com os alimentos, né, com o bolo alimentar. E na hora que a gente for fazer a deglutição, vai ser a língua que vai empurrar o nosso epiglote, que a gente já viu isso lá no sistema respiratório, né? E, consequentemente, quando a gente engole, a língua empurra o epiglote e fecha a nossa cavidade respiratória e mantém aberta o orifício que vai dar acesso ao esôfago, tá? Então, com isso, ela vai exercer
uma importante função, né, no nosso sistema digestório. Fora que tem essa parte de gustação, né, porque ela vai apresentar locais específicos de palatabilidade, de sensação de sabores, tá? E que isso vai ser extremamente importante para que chame a nossa atenção para consumir determinados alimentos, uma vez que a gente sabe que além de a gente comer com os olhos, né, a gente também vai ter que ter aquela sensação de sabores para que a gente desenvolva, né, esse querer alimentar determinados tipos de alimento, tá? Então, aí a gente consegue dividir a nossa língua em regiões, né? Como a gente pode ver aí na imagem. Então, a gente tem a raiz da língua, o corpo da língua, né? A questão aí onde a gente tem a raiz da língua, a gente tem algumas especificidades, né? E a gente vai ver que a gente vai ter essas papilas gustativas distribuídas no corpo da língua. Então, a gente consegue ver a pontinha da nossa língua, a gente vai chamar de ápice, e a região mesmo maior da nossa língua, a gente vai chamar de dorso. E aquilo que está mais lá para o final, né, mais próximo da faringe, é o que a gente chama de raiz da língua, tá? Então, olha só, aqui a gente consegue visualizar, né, com mais detalhes. Né? Então, a gente vai ver que a nossa língua, a gente pode dividi-la, né? Ela é dividida, na verdade, por um sulco, que a gente chama de sulco mediano. A gente tem as papilas filiformes, né? Que a gente vou mostrar numa figura um pouco mais para frente para vocês. Papilas fungiformes, papilas circunvaladas, que elas vão estar aqui bem próximos mesmo da raiz. Tá? A gente também vai ter uma tonsila lingual, que vai ser uma reserva, né, deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer, que vai ser uma reserva, né, de células imunológicas. A gente tem tonsila palatina, que está bem próximo aqui também dessa região da nossa língua, né? Aqui a gente vai ter o arco palatoglosso, tá vendo? E aqui a epiglote. Então, ou seja, a partir do momento que a gente engole, a língua ela vai empurrar o epiglote para poder fechar ali aquela região da laringe, traqueia e não descer comida para ali, tá? Então, olhem só, a gente tem essas zonas aqui, né, do paladar no dorso da nossa língua. Então, ó, aí a gente tem pelas imagens, a gente consegue ver os locais onde a gente vai ter a percepção dos sabores. Então, normalmente a gente sente o sabor mais próximo aqui do ápice da nossa língua. O salgado tá bem logo no iniciozinho, né? Próximo aqui no corpo da nossa língua, né? Então, a gente tem a região do azedo, que a gente sente normalmente mais lá próximo da raiz, o amargo ainda muito mais próximo da raiz, e a gente tem essa região aí, umami, que é uma região de misturas, né? E que, consequentemente, ela está mais voltada mesmo, mais próximo da região do dorso da nossa língua, tá? Então, olha só, gente, aquela parte que eu falei com vocês de frênulo da língua, a gente consegue visualizar aqui bem melhor. Então, aqui a gente tem, né, o ventre da língua, que seria a parte inferior dela, né? E que essa parte inferior da língua, o ventre, ela é extremamente vascularizada. Então, a gente consegue ver aqui vários vasos, né, capilares que irrigam a nossa língua aqui. E a gente tem essa divisão, que é o frênulo da língua. É muito interessante a gente pensar nessa região sublingual, porque, visto que ela é muito vascularizada, é por isso que quando a gente precisa, por exemplo, de ter a absorção bem rápida de alguns, pode ser até mesmo mineral, de algum nutriente, a gente normalmente coloca debaixo da língua. Uma vez que como ali é muito vascularizada, a gente vai ter uma determinada absorção por homeostase mesmo. E daí ela já vai cair direto na nossa circulação. Então, por isso que a pessoa deu queda de pressão, a gente não coloca o sal debaixo da língua. Então, ou seja, como ali é muito vascularizado, o sal ele vai conseguir ter acesso direto, né, à nossa circulação, sem passar pelo processo de digestão, por questão de homeostase, tá? Então, é uma região muito importante, tá bom? Bom, e ainda dentro, então, da nossa boca, né, a gente tem essas outras estruturas que são os dentes, que são completamente importantes para o nosso processo de digestão.
uma vez que é eles que vão pressionar o alimento, né, vão quebrá-los também quando a gente morde, né, e além disso eles vão triturar em partículas menores. Então, quanto mais a gente mastiga e mais a gente usa o nosso dente, consequentemente, a gente está favorecendo e facilitando ainda mais o nosso processo de digestão. Então, ou seja, o processo de mastigação é o que vai favorecer o nosso processo de digestão, ou tanto economizar tempo de digestão, quanto sobrecarregar menos os nossos outros órgãos que auxiliam nesse processo de digestão. Então, por isso que é muito importante a gente pensar sempre na mastigação, tá? E nos dentes, né? Que eles estejam com as estruturas bem sumiu a palavra, bem completas, né? Com a arcada dentária bem completa. Bom, então são estruturas rígidas, né, situadas nos alvéolos, que vão ser aquelas cavidades onde a gente vai ter as inserções, né, e que a gente vai ter essas estruturas e esses seios, onde que vai ter o empregamento desses dentes, né, na mandíbula e na maxila. Então, a gente tem os nossos dentes superiores, né, fixados nos alvéolos, então, da maxila e os inferiores nos alvéolos da mandíbula, tá? E daí a gente divide, né, os nossos dentes, né, de acordo com partes também. Então, a gente tem aí a parte da coroa, do colo e da raiz. E a parte da raiz vai ser aquela parte mais vascularizada, por onde a gente vai ter mesmo aquela troca, né, de entrada de nutrientes, saída ali, para poder estar alimentando, né, a estrutura e o funcionamento mesmo desses dentes, tá? Bom, daí então, né, nós adultos, a gente vai apresentar então a estrutura, né, da dentária nossa, vai apresentar 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, tá? E daí a gente vai ver que existem, né, diferenças, por exemplo, na arcada dentária de algumas pessoas, que podem ser que não apresentam todos esses dentes por completo, mas a maioria ela vai estar apresentando, então, essa dentição completa com esses números aí, tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, a gente consegue ver com um pouco mais de detalhes, né? Daí a gente consegue ver, né, onde que a gente encontra aí, por exemplo, o incisivo central, o incisivo lateral, os caninos, o primeiro molar, o segundo molar, né? E aqui demonstra pra gente os meses, né, com quanto tempo que esses dentes vão aparecendo e com quanto tempo também que eles caem. Aí aqui já não é mais de uma dentição de adulto, né? Aí daí já é com a dentição das crianças, né? E à medida que a gente vai nascendo e com quanto tempo que vai perdendo. Então, aqui é só mesmo para a gente ter uma curiosidade, tá? Bom, com isso, a gente encerra, então, essa primeira região importantíssima aí da boca, que nela a gente vai ter, né, a presença de uma glândula acessória que vai auxiliar no processo de digestão, que é a glândula salivar, tá? Então, lembra que eu falei com vocês que a gente divide o sistema digestório, né, nos órgãos propriamente ditos do trato digestório, e a gente tem as glândulas acessórias. Daí, a glândula salivar é uma das glândulas acessórias que vai estar presente na nossa boca. Então, das glândulas salivares, a gente tem outros nomes, né, que a gente dá para elas, que são as glândulas parótidas, as glândulas sublinguais e submandibulares. Vocês conseguem ver que, olha aqui, a parótida, ela está aqui bem próxima do nosso pavilhão auditivo, ela está bem aqui, ó, próximo do nosso pavilhão auditivo, e ela vai produzir, né, a saliva com algumas enzimas especificamente, e ela vai ter um ducto que vai estar liberando essa saliva na parte superior da nossa cavidade bucal, tá? Então, a gente tem saliva sendo liberada na parte superior pela glândula parótida e a gente tem também
saliva sendo liberado pelas glândulas sublinguais e submandibulares na parte inferior da nossa cavidade bucal, mais especificamente na região ventral da nossa língua, tá? Então, a gente vai ver isso aí, essas divisões. Então, dentro das glândulas salivares, né, vamos começar a falar então da parótida. A glândula parótida vai ser a maior, que vai estar localizada, né, lateralmente na face, anteriormente às orelhas, então ela está aqui próximo ao nosso pavilhão auditivo, e ela vai ter esse ducto excretor da parótida, né, que vai se abrir no vestíbulo da boca. Então, olha só, bem na região aqui superior da nossa boca, a gente vai ter esse ducto da parótida liberando a saliva. Tá? Então, é muito legal quando a gente pensa na saliva, porque ela vai estar sendo liberada tanto na parte superior quanto na parte inferior, que é justamente para que ela consiga umidificar o máximo possível daquele alimento, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, a parótida aqui dos dois lados sendo produzido, liberado aqui na parte superior da nossa cavidade bucal. Tá? E aí a gente tem aqui, como eu já tinha falado antes, as outras glândulas, né? A sublingual, a submandibular, ó, que vão, através dos seus ductos, estar liberando também saliva para a cavidade bucal. Então, olhem aí as submandibulares, ó. Elas estão localizadas anteriormente às parótidas, então a gente consegue ver ela aqui, eu tenho a parótida aqui, eu vou ter então a submandibular, vai estar próxima da nossa mandíbula, né? E seu ducto excretor no assoalho da boca, abaixo da língua, no plano mediano. Então, a gente consegue ver que ela vai também estar fazendo esse processo de liberação da saliva, tá? E aí, aqui a gente tem as sublinguais, ó. Daí, no caso das sublinguais, ela vai estar localizada lateral e inferiormente à língua, sob a mucosa, né, submucosa, e a sua secreção é lançada na cavidade da boca por orifícios presentes no assoalho da boca, que é mais especificamente naquela região, na região ventral da língua, tá? A gente vai ver que a gente vai ter esses orifícios saindo aqui, né, com a saliva produzida na sublingual e também na submandibular, tá? Bom, então aqui a gente encerra a parte da nossa boca, né? Então a gente já viu o quanto que é importante. Então a gente tem a boca propriamente dita fazendo parte da nossa estrutura digestória e a gente tem na boca as glândulas salivares, que são órgãos acessórios ao processo de digestão. Visto, gente, que desculpa, a saliva que é produzida, né, por essas glândulas salivares, elas, além de umidificar o alimento e fazer com que a gente consiga ter um processo de mastigação melhor, elas vão produzir também, elas vão conter, na verdade, enzimas, como, por exemplo, a amilase, que já é uma enzima que já vai ajudar na digestão de carboidratos e que essa digestão já vai se iniciar, né, lá na boca, especialmente a amilase, né, que vai começar a quebrar o amido já na boca. Isso vocês vão ver com mais detalhes na fisiologia, tá? Então é importante a gente já saber, né, pelo menos por que vai estar tendo essa produção, tá? Depois, então, que o alimento passa por todo esse processo ali na boca, a gente vai a caminho, então, da faringe. Então, lembram que a faringe era aquele tubo muscular com cerca de 13 centímetros que a gente viu lá no sistema respiratório, né? Que vai fazer parte do respiratório e do digestório, e que a gente divide a faringe, né? Em parte nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, né? Nesse caso, no nosso sistema digestório, o alimento ele já vai ter acesso direto à região orofaringe, né? Então, olha só, o alimento entra aqui na boca e ele vai passar pela língua, vai ser deglutido. Quando ele deglute, a gente vai ver que a língua vai empurrar aqui a epiglote, vai fechar a traqueia e daí, consequentemente, o alimento vem aqui para o esôfago, tá? Então, a faringe no sistema digestório, ela vai ser simplesmente um tubo, né, de condução do alimento, mas que nesse tubo a gente ainda vai ter a tonsila faríngea, né, a tonsila palatina, desculpa,
que consequentemente vai ajudar a proteger, né, o nosso sistema digestório caso a gente consuma algum alimento contaminado que esteja, por exemplo, né, carregado com um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim, tá bom? Bom, e aí, né, dentro dessa região da faringe, a gente tem essa região, né, de deglutição, que é o que eu falei com vocês, lá da epiglote. Então, aqui na imagem, a gente consegue visualizar o que a epiglote faz por nós, né? A partir do momento, então, que a gente tem aqui o bolo alimentar, que ele é deglutido, ó. Quando ele é deglutido, né, a nossa língua empurra aqui a epiglote tampa, né, a laringe, a traqueia, e o alimento segue, então, para o esôfago. Daí, quando ele vem, então, para o esôfago, ele vai descer esôfago até ele chegar aqui na região do estômago, tá? Então, esse é o processo de deglutição e essa é a maior das contribuições possíveis, né, que o nosso epiglote pode fazer por nós, tá? Então, depois que o alimento, ele caminha, então, pela faringe, passa por essa região do epiglote e é direcionado para o esôfago, né, ele vai vir por esse tubo, que esse realmente vai ser um tubo condutor, né, que é chamado, então, né, de esôfago. Então, ele é um tubo fibromuscular que vai dar continuidade à faringe e vai desembocar lá no estômago, tá? E a gente divide ele, como ele é muito comprido, a gente divide ele em porções. A gente tem a porção cervical, porque a gente tem, então, a faringe e ele já começa bem na parte superior, né, da nossa cavidade abdominal. E ele vai cruzar todo o nosso tórax, né, e ele, consequentemente, vai desembocar lá na região abdominal. Então, a gente divide ele nessas 3 regiões, tá? Então, olha só, eu tenho essa parte aqui cervical, que está próximo aqui do coração, do arco da aorta, né, e bem próximo aqui da traqueia, tá? Depois ele vai cruzar toda a nossa parte abdominal, né? E aí, consequentemente, até ele chegar mesmo na parte torácica, desculpa, tá, gente? Que aqui a gente tem o encaixe dos pulmões, né? E aí, até ele chegar aqui na região abdominal, logo abaixo do diafragma, a gente tem aqui, então, o estômago, que é onde que o esôfago ainda vai estar aqui nesse pedacinho até chegar aqui no estômago, tá? Então, olha só, para ele chegar ao abdômen, o esôfago vai atravessar o músculo diafragmático. Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, ele rompendo, né, ele atravessando o diafragma, tá? Então, ele é um tubo bem comprido e que ele vai apresentar os movimentos, né, peristálticos para fazer com que o alimento consiga percorrer esse tubo. A gente vai falar mais para frente sobre o peristaltismo, tá? E aí, gente, assim como, né, a gente já viu que os nossos órgãos essenciais, eles são revestidos por mucosas e que essas mucosas, né, são importantíssimas para dar uma super proteção para esses órgãos, o nosso trato digestório, ele também vai ser revestido por uma mucosa que a gente chama de peritônio, tá? Então, esse peritônio é uma membrana serosa transparente que vai apresentar 2 camadas, né? Então, a gente tem uma camada parietal, que reveste as paredes da cavidade abdominal, e uma visceral, que vai revestir as vísceras, tá? E entre elas tem esse líquido, como a gente já viu lá na pleura, né? Então, a gente vai ter o líquido que vai chamar líquido peritoneal, tá? Então, esse peritônio é justamente uma membrana serosa que vai estar englobando, na verdade, todos os meus órgãos ali da minha cavidade abdominal, que é justamente, gente, para manter eles unidos, para eles não ficarem soltos ali no nosso abdômen, tá? Então, a gente consegue ver, ó, que ela tem uma extensão bem grande, que ela vai estar aqui, de uma certa forma, unificando, né, os nossos órgãos abdominais, tá? Então, essa é uma das funções do peritônio, tá bom? Bom, e aí a gente tem, né, depois que o alimento ele passa por aquele canal condutor que é o esôfago, ele vai cair lá no estômago. Daí vem aquela situação, e o estômago o estômago como é que fala? É o órgão que faz o processo de absorção. Grande parte da nossa absorção não vai se dar pelo estômago,
tá? O estômago, ele ainda vai ser um dos órgãos que vai ajudar no processo de digestão, mas a absorção maior mesmo a gente vai ter lá no intestino, na primeira porção do intestino, que a gente vai ver um pouquinho aí mais pra frente, tá? Então, o estômago nosso, né, é um tubo oco, muscular, né, que corresponde a uma dilatação do canal alimentar. Então, a gente tem um canal trazendo o bolo e quando chega no estômago, a gente vai ter essa dilatação que, além de ser um local de digestão, vai ser um local também de reservatório, né, uma vez que ele vai ser mais dilatado. Então, a gente tem ósteos, né, que são, na verdade, como se fossem portinhas, tanto de entrada quanto de saída do nosso estômago. Então, a porta de entrada do nosso estômago a gente chama de ósteo cárdico, tá? Ou cardíaco, que é a primeira entradinha para o nosso estômago. E a porção de saída, a portinha de saída do nosso estômago, a gente chama de piloro, tá? Ou ósteo pilórico, tá bom? Que é quando termina o nosso estômago, tá? E aí no estômago a gente consegue ver, né, locais anatômicos também diferentes, nomenclaturas diferentes. Então a gente já viu os dois ósteos, né? A gente tem o fundo do estômago aqui, o corpo do estômago, tá? Daí a gente consegue visualizar aqui a região antropilórica, ou seja, vai ser a região antropilórica que vai anteceder ao piloro, tá? E aí a gente vê aqui que a gente vai apresentar uma curvatura maior do estômago e uma curvatura menor. E que vai ser nessa curvatura menor que a gente vai ter a cabeça do pâncreas encostado aqui, tá? Vocês vão conseguir visualizar isso aqui, ó. Então, olhem só. Aqui, ó, a gente consegue ter uma visão melhor, né? Aqui a gente tem ainda no estômago a incisura cardíaca, porque a gente vai ter um pedacinho do nosso coração ainda também encostado no nosso estômago, tá? A gente tem aqui, depois do piloro, né? A gente vai ter a continuação do nosso intestino, que vai ser a região do duodeno, tá? E aí a gente vê aqui algumas especificidades um pouco, né, mais demonstrado aqui pra gente, né? A parte pilórica, a parte antropilórica, né? O canal pilórico, incisura angular, que a gente vai ver que nessa parte da curvatura menor a gente tem o pâncreas encostado aqui. Então, são algumas particularidades do nosso estômago, tá? Então, olhem aí, a gente consegue ver, né, um pouco mais de detalhe nessa figura, o piloro, ó. Então, aqui na região do piloro, né, no finalzinho do nosso estômago, a gente vai ter, então, o local de regulação, né, da passagem do bolo alimentar. Então, ou seja, ele é um estreitamento, é uma portinha mesmo, é um estreitamento. Ele vai se abrir para ir passando de forma bem gradativa o alimento, para que não vá um bolo inteiro, por exemplo, e a gente tenha uma dificuldade de absorção quando passa uma quantidade muito grande, tá? Depois que o alimento sai, então, lá no piloro, né, do estômago, ele vai para o intestino. E nós temos, né, dois tipos de intestino, que a gente vai ter o intestino delgado e o intestino grosso, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui o delgado, aqui a gente vai conseguir visualizar o grosso. E aí, como que vai acontecer, né? O alimento, ele vai sair lá do estômago, tá? E ele vai vir para essa primeira porção do duodeno, que é do intestino, que a gente chama de duodeno. Então, o duodeno é essa alcinha mesmo, que ela é relativamente pequena, perto do tamanho mesmo do nosso intestino, tá? Que o nosso intestino ele vai ter mais ou menos cerca de 6 metros, então ele é bem grande, tá? E daí a gente vai conseguir visualizar, né? Que esse pedacinho menor do duodeno vai ser uma das partes mais importantes em questão de absorção de nutrientes, tá? Depois que o alimento percorre essa parte do duodeno, ele vai vir, então, sentido ao intestino delgado. Daí ele vai passar, então, né, no intestino delgado, aí onde aqui dentro a gente vai ter absorção ainda de nutrientes, a gente vai ter aquelas microvilosidades, né, tanto no duodeno quanto no intestino delgado mesmo, jejum e íleo,
A gente vai ver as subdivisões depois mais para frente. E aí depois ele vai lá para o intestino grosso, que vai ser um tubo um pouco mais espesso, né? Maior, de circunferência maior do que o delgado, onde a gente já vai ter um bolo alimentar bem maior, né, e mais espesso, e vai ser um local onde a gente vai absorver uma quantidade maior de água e de eletrólitos, tá? Então, isso vai ser o intestino grosso. E a gente tem subdivisões também do nosso intestino grosso, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, olha só, nosso intestino delgado, a gente divide ele em duodeno, jejum e íleo. Então, eu tenho essa primeira porçãozinha, que é o duodeno. O jejum é a porção maior aqui, no caso, né, do nosso intestino delgado, e o íleo é a porção final do intestino delgado, tá? E aí as funções é de digestão, absorção e excreção. E aí, ó, dentro do nosso intestino delgado, como eu falei anteriormente, a gente vai ter as microvilosidades, que vão ser, assim, extremamente importantes, ó, quando a gente vê essas microvilosidades, né, que vão auxiliar no processo de digestão. De absorção, desculpa. Vocês conseguem ver que quanto mais microvilosidades eu tenho, mais eu aumento a superfície de absorção. Imagina se eu tivesse uma superfície só reta, assim, plana, um tubo, meu intestino é um tubo liso. Eu ia absorver, né, muito menos do que se quando eu faço microvilosidades, o espaço de absorção, de contato com o nutriente é muito maior. Então, tá aí a importância da gente ter essas microvilosidades, né, no nosso epitélio intestinal, e essas microvilosidades extremamente vascularizadas vão auxiliar nesse processo de absorção, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, com mais detalhes como que essas microvilosidades, tá? E aí, olha só, o nosso duodeno vai ter mais ou menos cerca de 26 centímetros, então ele é relativamente pequeno, né? E daí ele vai parecer esse uzinho mesmo, então vai ser aquela alcinha mesmo inicial do nosso intestino, tá? Então a gente tem aqui a região do piloro cardíaco, né? E aí a gente tem então essa forma de U aqui do nosso duodeno, tá? Então, gente, a gente tem, no caso, na parte descendente aí do nosso duodeno, a gente tem os ductos colédoco e pancreático que vão estar liberando, né, os sucos pancreáticos e a bile para poder auxiliar no processo de digestão e, consequentemente, absorção, tá? Então, olhem só, aqui dentro do duodeno, a gente vai ter nessa primeira porção aqui, nessas entradas desses ductos, onde o pâncreas vai estar liberando as enzimas pancreáticas e o fígado vai estar liberando, né, através do ducto colédoco, ele vai estar liberando a bile, que vai ajudar, então, a gente a fazer a quebra, né, a digestão, por exemplo, em especial de lipídios, e aí, consequentemente, a gente vai conseguir ter a absorção desses lipídios mais para frente no nosso intestino, tá? Muito legal isso, né? Bom, e aí as porções que são posteriores, né, ao duodeno, é o jejum no ilho. Então, a gente tem aí o jejum no ilho, que é considerado como uma parte móvel do nosso intestino delgado, porque daí já vai ser aquelas várias voltas que ele vai dar, né? E ele é preso à parede posterior do nosso abdômen pelo mesentério. Então, se ele é meio solto, ele precisa de estar, vamos dizer assim, fixo de alguma forma, porque senão essas pregas elas poderiam se deslocar e perder toda essa dobra que ela apresenta. Então, a gente tem o mesentério, que vai ser na verdade, uma camada, né, de serosa também, que vai estar ali juntando todas essas pregas para que elas não saiam, né, vamos dizer assim, do lugar. Então, essas pregas a gente chama de mesentério. Então, olha só, aqui a gente consegue ver, ó, o jejuno, né, e o ilho, que é a porção final do nosso intestino delgado, tá bom? E aí, depois que o alimento ele passa, né, pelo duodeno, jejuno, ilho, ele vai sentido ao intestino grosso. E aí, no intestino grosso, a gente vai ter grande parte de absorção de minerais, né, e de água, de eletrólitos também, né,
e vai ser nessa região, uma região terminal do nosso canal alimentar. Então, ele vai ser mais calibroso e mais curto do que o intestino delgado e vai ter essa função de absorção de água, de eletrólitos e de eliminação desses resíduos, tá? Então, a gente também tem sub-regiões do nosso intestino grosso, tá bom? Que a gente vai ver essas sub-regiões aqui, ó. Então, o nosso intestino grosso, a gente vai ver que ele vai, quando o ilho termina aqui, ele vai desembocar aqui no grosso, tá? Daí, a primeira região do intestino grosso a gente chama de ceco, e aí a gente tem essa pontinha do intestino grosso que é a apêndice, que é onde normalmente dá apendicite, inflamação e várias complicações, tá? Então, a primeira região aqui é o ceco, onde vem aqui o ilho, desemboca aqui e traz, né, o alimento para cá, o bolo alimentar para cá. Depois a gente tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto e ânus, tá? Então, é importante a gente saber os nomes e os locais deles, porque às vezes a gente vai encontrar, fulano tá com câncer no cólon descendente. Daí a gente vai falar assim, nossa, onde que é isso, né? Então, a gente sabendo, a gente tem uma noção do que foi acometido. Depois, lá na fisiologia, vocês vão saber das funções. E aí, quando for falar, fulano teve o câncer no cólon transverso, a gente vai saber onde que tá e quais são os prejuízos, por exemplo, funcionais que essa pessoa pode desenvolver, tá? E aí, como eu falei anteriormente com vocês, dentro do nosso sistema digestório, a gente vai ter a todo tempo esses movimentos, né, essas contrações importantíssimas que são os movimentos peristálticos, que é a peristalse. E vai ser os movimentos peristálticos que vai acontecer tanto lá no esôfago, quanto no estômago e no intestino, que vai fazer com que o alimento consiga se deslocar, né, e passar por todo o nosso sistema digestório sem que ele retorne, tá? Então, é como se fosse, né, movimentos que vão comprimindo o alimento e o alimento tem uma única direção, que é sentir, né, ir, na verdade, em direção do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino e seguir até que ele saia lá no reto. Então, é por isso, por causa dos movimentos peristálticos, que a gente pode comer até de cabeça para baixo, que o alimento ele vai ir sentido, né, a fazer o sentido dele, né, caudal, justamente por causa desses movimentos peristálticos, tá? Daí agora a gente vai falar então, né, das nossas glândulas acessórias que estão presentes. A gente já falou das glândulas salivares e agora a gente vai falar do fígado, que é uma glândula acessória que vai auxiliar e muito, né, no nosso processo de digestão. Então, ele vai ser o maior órgão interno do nosso corpo, vai estar localizado abaixo do diafragma, né, à direita, bem mais próximo, e a gente já viu que o fígado também, ele vai apresentar faces, assim como o pulmão, tá? Que são faces diafragmáticas e face visceral. E a gente vai dividir o fígado, assim como a gente dividiu o pulmão, em lobos. Então, a gente vai ter lobo direito e esquerdo. Nesses lobos, a gente vai ter a presença de ligamento falciforme, tá? E a gente vai ter a face visceral também, que a gente vai ver lobo direito e esquerdo, e a gente ainda consegue visualizar mais dois outros lobos, que é o quadrado e o caudado, e também a vesícula biliar. Então, a face diafragmática é aquela face que está voltada para o diafragma. E a face visceral é aquela que está voltada para as nossas vísceras. A gente vai ver isso melhor na aula prática, tá? Mas daqui a gente já consegue ter uma noção, tá? Então, olhem só. Aqui a gente consegue ver, né, o nosso fígado encostado aqui sobre o nosso diafragma, né? Aí a gente consegue ver aqui o lobo direito, aqui a gente consegue ver o lobo esquerdo, então o nosso direito é maior do que o esquerdo, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de ligamento redondo do fígado, que vocês depois vão ver isso melhor lá na prática, tá? Aqui a gente tem o ligamento falciforme, tá bom? Que vai estar passando, cortando aqui os lobos, tá? A gente consegue visualizar aqui a nossa vesícula
biliar, tá bom? E aí a gente tem aqui algumas outras particularidades do fígado que a gente vai ver com mais detalhes também na aula prática, tá? Então, olha só. E aí aqui, olha, a gente consegue visualizar a parte visceral, né, do fígado, onde a gente consegue ver o lobo direito, o lobo esquerdo, e a gente consegue ver a região do hilo também do nosso fígado, que é aquela região de entrada e saída, né, de veias e artérias, tá? Então, a gente tem aqui a artéria hepática, né? A veia porta hepática, tá? E aqui a gente tem os ductos biliares, que é o colédoco, que vai estar saindo aqui do fígado, ou seja, ele está coletando todo a bile que o fígado produz e levando para desembocar lá no intestino, mais especificamente no duodeno, tá? Então, uma coisa que é importante a gente pensar que quem produz a bile não é a vesícula biliar. A vesícula biliar é somente o local de armazenamento da bile. Quem produz a bile são as células do nosso fígado, é o nosso fígado que vai produzir a bile. E a vesícula vai servir somente para armazenar, e na hora que a gente precisar, essa bile já vai estar pronta ali, guardada na vesícula, e aí, consequentemente, a pessoa, né, esse órgão vai ser, essa bile vai ser liberada ali no duodeno, no processo de digestão, tá bom? E aí uma outra glândula acessória é o pâncreas, né, importantíssimo. O pâncreas, então, a gente também divide ele em regiões para poder estudar, que fica mais fácil. Então, a gente tem a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda do pâncreas, tá? A gente consegue ter uma noção que o pâncreas ele vai estar produzindo, né, o suco pancreático, que é riquíssimo em enzimas, então vai auxiliar nesse processo de digestão. E aí a gente consegue ver, ó, o ducto pancreático aqui do pâncreas percorrendo todo o pâncreas e recolhendo todos o suco pancreático que está sendo produzido pelo pâncreas e desembocando aqui na primeira região do duodeno, tá? Que a gente chama de esfíncter de Oddi aqui, ó, a região onde que vai estar sendo desembocado aqui, tá bom? E aí a gente vai ver, né, que a gente considera o pâncreas como uma glândula endócrina e exócrina. Então, o que seria isso? Endócrina é porque ela produz, né, nesse caso, insulina e glucagon, que são hormônios que vão ter ação diretamente, né, no próprio pâncreas. Tá? E exócrina, porque ela vai produzir essas secreções que vai ter ação em outro órgão, que nesse caso é no duodeno, tá bom? Então, é importante a gente pensar também nessas funções dessas glândulas acessórias, tá? E aí, gente, aqui foi só para poder ilustrar para vocês essa subdivisão do jejum e ilho, né? Que a gente pode ver que existe uma diferença entre o jejum e o ilho, principalmente em questão das pregas, né? No caso do jejum, que é aquela porção posterior ao duodeno, a gente tem muito mais pregas circulares ali para poder auxiliar no processo de absorção. Já no ilho, que é aquela parte final do nosso intestino delgado, as pregas elas vão apresentar, na verdade, em menor quantidade, e lá no jejum a gente vai ter no ilho, desculpa, a gente vai ter a presença de placas de Peyer, ou Peyer, como se diz, mas normalmente a gente fala Peyer, tá? A gente vai ter essa placa de Peyer, que são placas que vão ter várias células imunológicas ali, tá? Então, por isso que quando fala que o nosso intestino é o nosso a nossa segunda região, que é o nosso segundo cérebro, porque vai guardar também, vai ter vários neurônios distribuídos ali, e também vai ser um local onde a gente vai guardar várias células imunológicas ali, tá? Então, é extremamente a gente pensar nessas placas com essa função, tá bom? Bom, e aqui para a gente poder finalizar, a gente tem aqueles exercícios, né, que a gente sempre fala, para vocês fazerem no final, para dar uma fixação para vocês. Não é para entregar, tá? Isso aqui é para vocês fazerem só para poder mesmo ajudar na fixação. E a atividade de vocês de hoje, do sistema digestório, também
que vai ser aquela parte avaliativa, vai ser a confecção de um outro mapa mental. O mapa mental, vocês vão falar a respeito dos órgãos propriamente, né, do sistema digestório, vão colocar também sobre as glândulas acessórias e as funções de cada um, tá bom? E isso vai estar para vocês lá no YouLife e nas orientações de aula também, tá ok? Até mais tarde, gente. Daqui a pouco a gente entra para discutir e tirar dúvidas. Um beijo para vocês. Até mais.